Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Entrevista. Hoje vamos olhar com atenção para a situação laboral em Cabo Verde, num contexto marcado por desafios persistentes, denúncias recorrentes e a necessidade urgente de fortalecer o diálogo social. Para nos ajudar a compreender melhor este cenário, contamos com a presença do presidente do SIACSA, Gilberto Lima, que vai partilhar conosco a visão do sindicato sobre o estado atual das relações de trabalho no país, os setores mais vulneráveis, as prioridades legais e as lutas ainda em curso. Muito boa noite, Sr. Gilberto. Antes de começar, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Como o SIACSA avalia a situação laboral atual do país? Olha, em primeiro lugar, eu devo dizer que, contrariamente ao ano transato, momentaneamente a situação laboral está um pouco melhor. Está um pouco melhor porque, efetivamente, as inúmeras manifestações e greves diminuíram. E se diminuíram é porque aconteceu algo. O diálogo funcionou e as entidades patronais ajudaram para a resolução das reivindicações. Agora, se me disser se ainda há aspectos a serem resolvidos, eu diria que sim. Há muitas pendências para serem resolvidas, sobretudo das câmaras municipais do país, quase todas elas, ligados ao PCFR, ligados ao salário mínimo nacional, que não está a ser aplicado, ligados a atrasos até de pagamentos e também a questões, digamos, ligados às reivindicações dos profissionais do Ministério da Saúde, também derivado à não colocação dos enfermeiros, enquanto temos enfermeiros ainda a laborarem numa condição não muito boa, que é de ter de sufocar o horário de trabalho. Isto é, os excessos da carga horárias impedem que eles gozem os seus descansos semanais obrigatórios e não contribuem para a saúde do próprio enfermeiro. Tudo isto leva-nos a acreditar que algo deve ser feito para minimizar, digamos, o sofrimento dos profissionais que lidam com a saúde de todos. Mas também no mesmo Ministério, a colocação desses enfermeiros faz-se sentir, porque não vale a pena ter de sufocar um trabalhador e não colocar os outros que já estão nomeados definitivamente no quadro da administração pública. Eu já fiz os contatos com o pessoal, estão de facto bastante tristes com esta situação, porque desde o mês de junho e julho, salvo erro, que foram nomeados tanto no BO e continuam nessa situação. A questão que se põe aqui é quem vai responsabilizar por esses atrasos e o pagamento a partir da data em que foram nomeados. Portanto, estamos perante uma situação bastante quente e pertinente, que devem ser, de facto, acautelados pelo Ministério da Saúde. Mas também há outras complicações ligadas ao Ministério da Educação, no concernente às monitoras. As monitoras, praticamente quase todas, estão afetos às câmaras municipais.
Ora está, a Câmara não tem resolvido as questões do PCFR, isto é, não implementou o PCFR, acabou por acontecer o que estamos a verificar neste momento. Essas monitoras acabaram por continuar com o salário de miséria que têm, porque, na verdade, devem sair desse salário para passar para 37 mil escudos mensais. Mas há também outras situações no Ministério da Educação, ligados ao pessoal da FICAS. São cozinheiros, são pessoal de limpeza e que, nesse momento, estão com uma situação bastante delicada. Quando os professores vão de férias, e eles continuam lá, não é? E sem praticamente fazer nada. Não cozinham para os alunos, porque os alunos estão de férias. Mas eles são obrigados a lá estar para poderem receber. E, por vezes, há assédio moral, e que não é bom também, nada na nossa sociedade de hoje. E como é que está sendo o diálogo entre os sindicatos de governo e também empregadores? Olha, em primeiro lugar, eu devo dizer que temos o Conselho de Concertação Social. Eles reúnem, portanto, periodicamente para discutir as ações governativas com enfoque direto na vida dos trabalhadores. Naturalmente que nem sempre haja consensos nessas reuniões. E porquê? Porque lá estão representando os sindicatos, bem, e esses sindicatos por vezes não entendem, portanto, mutuamente, e acabam, de facto, por enfraquecer as posições, os direitos a que assistem os trabalhadores. No entanto, temos de frisar que já se conseguiu algo nessas reuniões, a tripartita, que faz parte do diálogo social. Logo, obtiveram, nesses anos todos, os aumentos salariais que se verificou, desde os 13 mil para 15, de 15 para 17, e nas empresas públicas, e agora 19 na função pública. O orçamento do Estado é apreciado pelos sindicatos, em forma de dar também pareceres à volta disso, só que esses pareceres muitas vezes são pedidos, portanto, com um limite pouco de tempo para a gente perceber e também tratar disso. Um outro mal é que os sindicatos não dispõem de recursos que é para contratar um expert na matéria para poder verificar se um determinado item do orçamento está conforme e se prejudica ou não, beneficia também os trabalhadores. Portanto, é neste campo que eu digo que funciona regularmente. Mas o que é preciso é fazer mais. É preciso que o Conselho da Concertação Social passe para o Conselho Económico Social. Aqui teria mais peso, teria mais participação, participavam as igrejas, os setores económicos todos, e alargava-se o leque de pessoas que discutiam essas questões fundamentais, não é? Na vida do país e desenvolvimento das empresas, das instituições e, consequentemente, do país também. Portanto, essas questões devem ser tratadas a nível governamental, criando este Conselho Económico e Social, ao invés de Conselho da Concertação Social. Muitas vezes também há convergências, mas também há divergências das partes.
E quais são as áreas ou empresas em que houve em que o diálogo está a correr bem? Olha, eu digo que praticamente o diálogo social em si, embora somos parceiros de desenvolvimento, e as empresas não acreditam nos sindicatos, e por causa disso, portanto, essa fragilidade do diálogo social quase em todos os setores de atividade. Eu digo isso porque muitas vezes acontece que a Direção-Geral do Trabalho, quando lhe é pedido para um pedido de conciliação tripartida, para negociar e para analisar as questões que têm a ver com os trabalhadores, as entidades empregadoras não estão dispostas a lá ir, porque não são obrigados a lá ir, não é? E nós recorremos num outro aspecto, pegamos no pré-aviso de greves ou então manifestações para redimir certas demandas laborais. No caso de pré-avisos de greve, aqui é obrigatório as entidades empregadoras aparecerem. Caso contrário, apanham um coima que lhes é aplicado por falta de comparência. Não é? É uma contraordenação. E aqui a gente discute, mas nem sempre chegamos a um entendimento. E volta e meio, arranjam cada uma e até ao ponto de não assinarmos qualquer tipo de acordo. E saímos, tanto da Direção-Geral do Trabalho, mãos a abanar. Outras vezes conseguimos algo, conseguimos um acordo e esse acordo não é cumprido tempestivamente, o que trará, portanto, um certo descontentamento dos trabalhadores e um certo descrédito das organizações e associações sindicais. Então, devo dizer que o diálogo em si, há muito que se diga. É preciso reforçar o diálogo social em toda a sua dimensão. Porque na falta de diálogo há uma tentação de haver conflitos e mais conflitos nos locais de trabalho. Sr. Gilberto, a legislação laboral atual corresponde às necessidades dos trabalhadores? Não, digo que não. Nem poderia ser. Logo à partida eu devo dizer que a legislação laboral cabo-verdiana sofreu várias alterações. Foram revogadas, portanto, várias normas que protegiam os trabalhadores, que beneficiavam os trabalhadores em certa medida. Mas acabou-se por, portanto, revogá-los e hoje temos um Código Laboral que, a princípio, tem mais deveres do que direitos. É aqui que as coisas se complicam. Quando temos uma legislação que, digamos, tem mais obrigações do que propriamente de direitos, sufoca, não é? Sufoca, isto mata os direitos, não é? Então, deve ser equilibrado, que na balança não pesem, portanto, só por um lado. Não, deve ser devidamente equilibrado. Há aspectos de omissões bastante graves dentro do novo Código Laboral, que as pessoas não estão a ver que, na falta de uma norma, tem de sair, portanto, para uma outra via. Lei, portanto, uma outra lei subsidiária que pode ajudar. Mas não queremos isso, queremos que uma clareza dentro do Código Laboral. Uma clareza em que, por exemplo, os subsídios noturnos e de turnos sejam iguais, os valores a serem aplicados sejam iguais, de 25% para a execução desses trabalhos.
Mas tem de ficar com a clareza, não para negociar com a entidade empregadora, porque caso contrário vamos ficar como um cenário de discriminação entre uma classe, entre um trabalhador que faz praticamente o mesmo trabalho, mas recebe menos. E aqui não estaremos nunca de acordo. Mas há outros aspectos que devem ser acautelados. O salário mínimo deve constar no Código Laboral cabo-verdiano. Deve constar esse valor, porque até ainda temos essas situações do salário mínimo nacional, que não está sendo aplicado. Não só a nível da administração pública, estou a falar também a nível das empresas públicas ou privadas. Estou a falar dos vigilantes das empresas de segurança privada, que nem sequer conseguem lá chegar, porque bebem num acordo coletivo, em que o salário que está sendo aplicado, o valor mais ou menos de 14.450 euros, enquanto o salário deveria estar nesse momento de 17 mil euros. Só salário. Mas nesse momento estamos a ver esses 14.450, incluindo o subsídio de turno. Estás a ver que estamos, de facto, muito mal nesse aspecto. Então, o que não está no Código prejudica. É preciso que se coloque isso no Código Laboral para que todo mundo tenha a consciência e a clareza dos factos, e as entidades empregadoras entendem que, de facto, é um direito que assiste aos trabalhadores, e os sindicatos ajudaria também, portanto, nesse sentido. Portanto, nós sempre o articulado tal diz que é obrigado a processar tais pagamentos. Portanto, eu diria que aqui as coisas devem ser um pouco também tratadas, acauteladas, a bem dos próprios trabalhadores cá pertencem. Porque nós todos somos trabalhadores. E se todos somos trabalhadores, devemos, de facto, proteger os trabalhadores que produzem a riqueza. Para além do salário mínimo, o que o SIACSA considera prioritário mudar ou rever em termos legais? Bom, aqui no Código Laboral, eu praticamente disse há bocado que deve-se esclarecer alguns itens, algumas normas do Código Laboral para que as coisas não fiquem com omissão. Temos que recorrer às outras leis para as resolver. Que sejam claros onde está a implementar, que deixem de ser implementar, que implementem. Não é? Que implementem. Por exemplo, no caso de um pré-aviso de greve, quando a gente vai aos serviços mínimos, vamos discutir os serviços mínimos, aqui há uma confusão danada. Há uma confusão, não se sabe qual é o valor, qual é o número de pessoas que podemos ceder para tais serviços. Eles dizem que esse serviço é obrigatório. É obrigatório, mas quantas pessoas eu vou dar? Quem é que vai fazer quem vai pertencer a essa comissão para poder-se discutir, não é? Poder discutir e encontrar um meio termo para os serviços mínimos, mas não há. E quando não houver, repara, quando não houver esse entendimento, lá está o governo a fazer a requisição civil, que é uma lei contra mim, que é uma lei contra, portanto, os trabalhadores, contra os sindicatos, contra todo mundo, e vai prejudicar os trabalhadores, obrigam os trabalhadores que trabalham à força. Aqui eu devo dizer e devo confessar que não é democrático, obrigar o trabalhador a trabalhar. Trabalhe se quiser, se não quiser, não trabalhe, mas não recebe. Tal está a disciplina no trabalho, tens de respeitar as decisões do empregador, não é? Mas nessas matérias, eu acho, em matéria da greve, a greve, quando um trabalhador decidir para a greve é porque algo não está errado.
algo está errado. Portanto, eu estou a acreditar que deve-se esclarecer, portanto, tudo o que está omisso, as normas que estão por ser implementadas, que se implemente, e estou a lembrar-me também de um assunto muito sério. Fizeram uma alteração que prejudicou imenso os trabalhadores cabo-verdianos. Isto aconteceu em 2016. Que de 60 dias de indemnização passaram a receber apenas 40 com essas alterações. Passaram a receber 40 dias pelo despedimento sem justa causa. E também passaram a receber 20 ao invés de 30 para os despedimentos coletivos. E passaram a trabalhar mais horas de trabalho. Eu acho que isto é ilegal. É ilegal reduzir uma indemnização do trabalhador é a mesma coisa que reduzir os anos de trabalho. Então, aqui eu não estou de acordo, por isso que eu devo dizer que há que retomar esse princípio novamente. Porque, de facto, o que se fez na altura, mataram o direito do trabalhador. Sair de 60 para 40 e de 30 para 20, de facto, mataram. Mas disseram na altura que era flexibilidade. Então, toda essa flexibilidade que contém na lei laboral é direcionada para os trabalhadores. Não, alguém há também que suportar um pouco o peso dessa flexibilidade. Enquanto sindicalista, como avalia a atuação da Inspeção-Geral do Trabalho? Olha, eu acho que a Inspeção do Trabalho tem feito o seu trabalho. Tem percorrido, eu tenho acompanhado algumas ações da Inspeção-Geral do Trabalho. No nosso caso, por exemplo, o SIACS já dirigiu várias vezes para a Inspeção-Geral do Trabalho, foi atendido e bem. Nós denunciamos aquilo que tínhamos por denunciar e acabaram por serem resolvidos junto da Inspeção-Geral do Trabalho. Se é preciso fazer mais, sim, é preciso fazer mais. Mas há que entender uma coisa muito clara, é que a Inspeção-Geral do Trabalho tem limitações, até de fiscalizar as câmaras municipais, a administração pública no geral. Mas eu acho que aqui as coisas não devem funcionar desse modo. A Inspeção do Trabalho deve-se dar toda a garantia de sustentabilidade para trabalharem, para fazerem mais as fiscalizações, porque estão a dizer lá fora que não existe fiscalização em Cabo Verde. É que se tivesse a fiscalização, isto não acontecia. Isto é a palavra mais correta. Bom, eu acho que, na verdade, temos algum déficit, mas também há que regular isso. Tanto a Direção-Geral, tanto a Inspeção-Geral do Trabalho, na forma de fiscalização, mas também na Direção-Geral do Trabalho, que a lei acabou, essa alteração da lei, acabou por retirar os poderes da Direção-Geral do Trabalho. E aqui as coisas complicaram, e bastante, porque não tem poderes. Era preciso que se retomar também esses poderes a essas duas instituições, para o cabal cumprimento das suas obrigações junto das entidades empregadoras e serviços. Sr. Gilberto, mais acima nós falamos sobre a questão dos salários, mas gostaria de saber que setores apresentam maiores problemas de atraso e também incumprimento. Estamos a ver quase todos os dias, portanto, os dos professores acabaram por ser resolvidos. Mas nesse momento eu devo confessar que, embora
não é prático ouvir hoje em dia que tais salários estejam em atrasos, sobretudo no aparelho do Estado. Mas verifica-se nesse momento. E digo porquê? Porque os trabalhadores contratados a termos certo pelo Ministério da Saúde nesse momento, estão com salários em atraso. E depois, isto é frequente. Isto é frequente. Por exemplo, se vai aí, nesse momento, à Delegacia de Saúde, estão com um salário de 2 meses por receber. Fizeram um contrato de trabalho e deixaram, portanto, esses valores dos meses anteriores sem pagar. Mas há um outro aspecto que também paga-se na Ilha da Boa Vista. Os trabalhadores ainda, de forma cash, o dinheiro não é depositado, ainda há alguns que não estão inscritos no sistema da Previdência Social, está a ver? E então, essas dívidas não devem acontecer, porque cada trabalhador tem um compromisso para as suas famílias. Tem créditos para com as bancas, tem créditos para as habitações, tem créditos para a educação, etc, etc. Portanto, quando não lhe é pago o valor, e fica numa situação, de facto, desgastado e complicado para se viver. E como é que o sindicato acompanha o caso de assédio moral, discriminação e também abuso? Bom, eu vou falar de discriminação. A discriminação não deve existir. Aliás, a discriminação não cola com o princípio da liberdade sindical e nem a democracia. Mas nós temos estado a constatar algumas discriminações, mesmo nos locais de trabalho, não é? Com relação de um trabalhador para com outro trabalhador. Há um trabalhador que faz o mesmo trabalho com o outro, mas este recebe mais do outro. E depois este goza com o outro e arranja-se conflitos desnecessários nos locais de trabalho. E incompreensivelmente não se pode ter de trabalhar o mesmo trabalho e ter de receber menos. Não faz sentido. Mas também essas situações acontecem com as mulheres trabalhadoras. Portanto, trabalham igual com um homem, faz o mesmo trabalho, mas recebe menos salário. Portanto, aqui as coisas devem ser um pouco... Mas há mais. Devemos evitar que continuemos com essa situação. Quem trabalha mais recebe menos e quem menos trabalha recebe mais. Ainda continuamos com essa situação em Cabo Verde. Mas devemos lutar sempre para evitar as discriminações, porque a discriminação dói. Os abusos são feitos à torta e à direita, nomeadamente no que toca aos processos disciplinares. Eu estou a referir-me, por exemplo, o caso de Sol Atlântico. Há um acidente, esse acidente tem a cobertura das seguradoras, mas na mesma altura cobra-se o condutor por esses estragos havidos neste acidente. Mas como é possível? Você tem um segurador que paga e por vezes fazem um processo disciplinar. Esse processo é respondido. Não é culpabilizado o trabalhador, porque não há como se justificar a penalização. Mas vai-se ao tribunal, exigir do tribunal para que o trabalhador pague os prejuízos. Quer dizer, você tem esse dever de fazer um processo disciplinar, não penaliza o trabalhador e agora procura o tribunal para o tribunal dirimir uma situação para que obrigue o trabalhador a pagar
pelos prejuízos, aqui as coisas não estão a bater certo. Paralise, sim, dentro do quadro do processo disciplinar, se não é pago, aqui sim, estás prejudicado. Então queixa nos tribunais para rever aquilo que é seu. Mas, na verdade, isto está a acontecer também um pouco nas outras empresas. Há este abuso desenfreado. E por isso que dizemos sempre, nessas denúncias, os maus tratos que são feitos em termos de abuso contra os trabalhadores e contra os princípios legais e até quebrar o princípio da igualdade de oportunidade que deve existir entre as pessoas. Sr. Gilberto, quais são as conquistas ou ganhos do sindicato neste ano? São várias, são muitos os ganhos. Eu estou-me a lembrar dos agentes prisionais que acabaram por receber os seus salários durante o estágio probatório. Estou a lembrar-me da questão dos enfermeiros que acabaram por receber as velas no valor de 16 milhões de escudos cabo-verdianos a nível nacional. E estou a falar na luta dos bombeiros municipais, que haviam um salário de 9 mil escudos, acabaram por ir parar nesse momento em 26 mil escudos, outros 27 mil escudos mensais. E estou a falar em várias frentes onde efetivamente houve ganhos substanciais devido à nossa intervenção. E graças a Deus temos conseguido algo de muito bom e temos vencido nesses últimos dias um processo dos vigilantes das empresas de segurança privada e que agora se encontra. Portanto, as empresas deixaram de não pagar, portanto, não respeitaram a decisão do tribunal e não recorreram, e nesse momento estamos em fase de execução desses mesmos processos. Pois, embora essa morosidade que nós todos conhecemos nos tribunais, mas graças a Deus temos, no nosso caso, os nossos processos têm seguido de forma convincente, nos convence que efetivamente estão a trabalhar, mas também estão a entrar os processos. Quer dizer, quando você julga um processo, entra outros tantos dos processos. Não é possível, de facto, diminuir no todo ou em poucos anos esses processos. E quais as lutas que continuam abertas? As lutas, nesse momento, estamos com essa questão do salário mínimo que deve ser aplicado aos bombeiros a nível nacional. Estamos a lutar e afincadamente nisso. E já agora, nessa mesma semana, que agora começou, vamos entrar em negociação com a Câmara de Santa Catarina para revermos um salário melhor para essa classe. Temos de dar um pontapé de saída. Uma Câmara tem de fazer algo, porque já em São Vicente e Cidade da Praia, os valores em termos de salários são muito mais elevados do que os outros concelhos e câmaras. Há câmaras que pagam, conforme o gosto, outros pagam até 15 mil escudos para os bombeiros. E os bombeiros, como sabe, têm um papel muito fundamental. São quadros profissionais especiais, mas somente nessa parte, em termos de recebimento de salários, já não são especiais. Então queremos que haja também esse equilíbrio, porque os polícias municipais já ganham 62 mil escudos mensais. E depois veja agora um bombeiro que recebe nesse momento 26, 27 mil escudos. A distância que está dos 62. Portanto, estamos em crer que vamos chegar lá. Mas vamos chegar gradualmente. Não estamos a sufocar as finanças e nem a tesouraria das câmaras municipais. Nada disso.
as câmaras municipais têm os seus recursos, como é sabido no quadro do FFM, recebem todos os meses, até houve aumentos e mais aumentos, todas as câmaras municipais. Ninguém está isento de receber, todos receberam. E não estão a aplicar, não sei. Na Boa Vista, o caso é mais grave. E no Tarrafal. São essas duas câmaras que as situações estão mais graves. Naturalmente, que estamos a debruçar também sobre isso. Trata-se de uma luta que temos que fazer cerradamente para resolver as questões pendentes, que têm que ver com os trabalhos que os bombeiros trabalham na ASA, nos aeroportos, portanto, aí da Boa Vista, e também que já, portanto, se disputou uma greve que iria ser realizado, portanto, no dia 28, chegaram a algum com o entendimento à falta disto, mas eu creio que, grosso modo, o nosso papel este ano são essas situações a par de uma necessidade urgente. Pedir ao governo que resolve esta questão de incentivos sindicais para as organizações sindicais funcionarem e bem, para que podemos também formar os trabalhadores e evitar os conflitos nos locais de trabalho, para que se criem mais riquezas, para que as riquezas sejam, de facto, um farol de desenvolvimento da própria empresa e do próprio Estado de Cabo Verde. Portanto, este é o princípio. Havia estes incentivos, acabaram por retirá-los, portanto, praticamente sem motivos algum. E nós queremos que isso seja efetivamente feito bem dos trabalhadores. Tanto mais não seja para evitar a discriminação que as organizações sindicais e as associações dos empregadores estejam numa situação de discriminação, porque eles recebem e nós não recebemos nada da parte do governo. Portanto, este é um reparo que nós temos de lutar também no decurso do próximo ano que se avizinha. Para além disso, quais outras prioridades que o SIAC se estabelece para o próximo ano? Desenvolver, como estamos a desenvolver a nossa organização sindical, espalhar, portanto, as nossas mensagens, aquilo que devemos fazer, e o sindicato tem crescido muito nesses últimos anos, nesses últimos 30 a 29 anos da sua existência. Caminhamos para 30 anos, mas já estamos a preparar que haja abertura de sedes regionais em todas as 9 ilhas, para dar, de facto, a cobertura integral dos trabalhadores e ajudar aqueles que precisam do nosso apoio. Sr. Gilberto, para finalizar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem. Eu deixo uma mensagem, portanto, a todos os trabalhadores cabo-verdianos que confiem nas organizações sindicais, no nosso sindicato em particular, e que nós estamos a fazer tudo o que nós podemos para melhorar as relações laborais entre eles e os seus patrões, e que o governo também contribua junto dessas empresas, junto das direções do trabalho e de inspeção do trabalho, que o diálogo funcione mais entre as partes, que se denuncie também as situações. Já agora eu gostaria de dizer, por último, que o assédio moral é de difícil, constata-se cá, mas é de difícil resolução por falta de provas. Aqui nós devemos dizer que só é possível eliminarmos isso de vez com a consciencialização dos empregadores, mas também com o diálogo frontal, porque muitas vezes os empregadores fecham o diálogo, e quando assim é, as coisas complicam.
Senhor Gilberto, agradeço mais uma vez a sua presença aqui, pela partilha e também visão. Assim que nos acompanha, obrigada pela preferência. Continuaremos a trazer temas que impactam a sociedade e contribuem para um debate informativo e construtivo. Voltamos na próxima edição, neste mesmo horário. Até lá.